Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e eu estou sendo contactado para quem quiser no seguinte e-mail: trabalhandoparaosenhor@gmail.com. Eu quero trazer uma meditação para os amados que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 3 e versículo 11, que nos diz assim: aparta-te do mal e faça o bem, procure a paz e siga-a. E o versículo 12 de 1 Pedro 3 está escrito: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Quando a Bíblia diz, através da epístola de Pedro, aparta-te do mal e faça o bem, nós entendemos que os males que existem nesse mundo são muitos, são inúmeros, e nós precisamos saber discernir quando que esses males podem ou poderão fazer parte da nossa vida. Sabemos hoje que muitos crentes estão envolvidos com alguns males, e esses males podem ser produzidos através do nosso coração. Esses males podem ser produzidos através de nossas experiências com situações difíceis, com situações complicadas que a gente enfrenta. Então nós precisamos de manter a nossa integridade com o Senhor Jesus, para que, mesmo nós atravessando os ventos contrários, nós não saiamos de dentro do nosso barco. Porque sabemos que os males, eles são de diversas naturezas. Os males podem vir da área financeira, da área da convivência familiar. Os males, eles podem vir também da área espiritual. Sabemos que hoje pessoas que vivem uma vida cristã superficial, essas pessoas, elas são mais influenciáveis. Na parábola do joio e do trigo, ou na parábola do semeador, ele semeou a semente, a bendita semente, em 4 tipos de terrenos. O primeiro terreno era à beira do caminho. O segundo terreno era o terreno entre espinhos. O terceiro terreno era o terreno em pedregais, que a semente caiu. E o quarto terreno era a boa terra. Observe, esses 3 terrenos que eu citei a princípio, primeiro fala de um coração volúvel. Coração volúvel. Então é mais fácil um crente de coração volúvel ser influenciado para o mal. As aves do céu que vieram e pegaram a semente na beira do caminho, elas são, na verdade, os demônios, Satanás com seus recursos, roubando aquilo que de bom foi colocado. Porém, uma pessoa de coração volúvel, ela aceita qualquer tipo de influência. Às vezes a pessoa entra na igreja, fica por pouco tempo. Por quê? Porque ela tem um coração volúvel. Ela prefere dar ouvidos a pessoas que estão em trevas do que as pessoas que estão na luz. E aquelas que têm um coração como espinhos, são aquelas pessoas que vieram para a igreja, porém, elas continuam com algumas coisas que trouxeram lá do mundo. E essas coisas são como espinhos. Quando a semente do evangelho cai, eles espetam e eles matam a semente. E por isso elas também não ficam na igreja. E se ficarem, ficam como perdidas, como joio. A que caiu entre pedregais, observe que ela tem o coração cheio de pedras. Essas pedras são conceitos que eles não abrem mão, são irredutíveis. Porque para abrir mão de certos conceitos que contradizem a palavra de Deus, nós temos que ter pelo menos humildade. E essas pessoas não têm. E por isso, a semente bendita do Evangelho não pode germinar nesses 3 tipos de corações. E agora, quando cai em boa terra, o que acontece? Satanás, ele sabe quando o coração do crente é boa terra. Por quê? Porque ele fica nos monitorando para conseguir identificar o tipo de crente que somos. Então, nós precisamos entender que apartar-se do mal é também não frequentar lugares onde haja uma probabilidade muito grande de nós sairmos da presença de Deus. É não andar com pessoas, nem entretenimentos, onde também haja uma possibilidade muito grande de nós nos afastarmos do Senhor. Pessoas hoje que estão no mundo, que antes estavam na igreja, em grande número de casos, isso aconteceu devido a não respeitarem, por exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não
anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E também, a 2 de Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então é necessário que nós, que estamos em Cristo, saibamos como driblar, nos afastar, não irmos em direção a lugares, a pessoas ou a coisas que possam nos fazer pecar contra Deus. Porque nós precisamos preservar nossa integridade espiritual, precisamos preservar a nossa vida de comunhão com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos redimiu. Foi o sangue de Jesus Cristo que purificou nossas vestes de todo o pecado e as tornou mais brancas do que a neve. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é aquele que nos conduz, pois a Bíblia fala em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso, precisamos estar em alerta, porque a qualquer momento o inimigo pode nos atacar com ideologias, utilizando pessoas até mesmo da família. Temos que tomar muito cuidado, porque a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus é o nosso tesouro. Aquilo que há de mais valioso na vida do crente fiel é a sua comunhão com o Senhor Deus, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, nós não podemos avaliar a nossa comunhão com Deus com coisas passageiras, com coisas terrenas, com entretenimentos, com ambientes que não são apropriados para nós. Por isso, meu amado e minha amada, lembre-se, o Senhor está conosco enquanto nós estivermos sob seu senhorio, enquanto nós estivermos na dependência dele. Não podemos nos tornar crentes autônomos, que faz o que dá na cabeça. Não podemos ser guiados por outras vozes. Somente a voz do Senhor é que deve nos guiar, pois ele diz na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara para cada um de nós. Em 1 João 1,7 diz: mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso sabemos que temos de Deus a companhia, a ajuda, todo o suporte que precisarmos para vencermos as tentações. A palavra do Senhor fala, eu já tenho falado isso em inúmeras mensagens, em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13, que o Senhor não nos dá tentações acima do que possamos suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Por isso, meu amado, fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Deus te dê sempre um escape. Não permita que ninguém, nem nada, nem demônio, nem ideologia, nem ambiente, nem ninguém, absolutamente nada, venha te tirar da presença de Deus. Ame o Senhor entranhavelmente. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.